Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que bom, amados, 18º dia da nossa jornada de 40 dias de jejum e oração. E Deus tem nos sustentado, tem nos abençoado. Você que chegou há pouco, seja muito bem-vindo. Você que está desde o início, muito obrigado pela confiança, parabéns pelo esforço e vamos caminhar aí até o final, se Deus assim nos permitir. Eu preciso fazer minha audiodescrição como medida de acessibilidade às pessoas com deficiência visual. Então, meu nome é Júlio de Carvalho, tenho 43 anos, sou um homem pardo de aproximadamente 1,80 m. Sou calvo, uso cabelo cortado à máquina, né? E o pente aí é o zero, é bem baixinho. Uso óculos. E hoje estou vestindo uma blusa de malha na cor azul, um azul mais escuro, talvez um azul marinho, né? E ao fundo uma parede branca. Então eu quero convidar já você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Voltamos à rainha das cartas, né? Onde parte de da maior parte dessas devocionais, né? A gente utilizou como trechos, né? Passagens aí, textos básicos devocionais. Então, o capítulo 5, do verso 25 ao verso 30, diz o seguinte: maridos, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo e como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Desta forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Amém. Amados, o versículo-chave dessa devocional é o verso 25, né? Que diz o seguinte: maridos, cada um de vocês devem amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. O versículo-chave já provoca em nós reflexões, conclusões e principalmente posicionamentos. Porque o apóstolo Paulo, ele está convidando os homens a amar, né, e a cuidar das suas esposas. Só que ele faz isso estabelecendo parâmetros. Ele coloca o parâmetro desse amor e desse cuidado, assim como Cristo faz com relação à sua igreja. Então, o primeiro ponto que a gente precisa observar dessa passagem é que, na verdade, amar é agir. Porque, veja bem, o texto diz que Cristo amou e se entregou pela igreja. Então, amar é agir. Amar a esposa, o verbo amar, nesse sentido, no original, ele tem um sentido agapau. Porque, na verdade, na língua portuguesa, amar para a gente serve para uma porção de construção frasal, muitas frases, mas para o grego não. Quando ele queria falar de um amor de sacrifício, era o amor agapau, ou como comumente conhecemos como amor ágape. Quando ele queria falar do amor entre homem e a mulher, o amor que envolvia a sexualidade, a sensualidade, era o amor eros. E quando ele queria falar do amor entre irmãos, era o amor filéu. Então, no original, quando vinha essa palavra amor, ela vinha diferente. Nesse sentido aqui, o de amar com a esposa não é no sentido eros, o amor erótico, o relacionamento íntimo. Aqui, amar a esposa é no sentido de se entregar, de fazer o sacrifício. É o amor agapau, ou como conhecemos, amor ágape. É um amor incondicional, é um amor altruísta, sacrificial. Amar, na verdade, como falamos, não é um sentimento. Amar é uma ação.
E é interessante que há um outro texto bíblico que a gente chama de o versículo áureo da Bíblia, que está em João 3,16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira, o amor dele foi a tal ponto que ele entregou o seu Filho, para que todo aquele que crê no Filho dele, em Jesus Cristo, não morra eternamente, antes tenha a vida eterna. Então é desse amor que Deus está falando. Então no primeiro, o que Paulo está falando, claro, né, o Espírito Santo através de Paulo. Então esse primeiro momento aqui, a primeira reflexão e a primeira conclusão que a gente chega é que o amor aqui não é um sentimento, amor é uma ação. O segundo é o nosso referencial de entrega. Veja bem, devemos amar a nossa esposa assim como Cristo amou, ou seja, igual Cristo amou. Então o nosso referencial ele sobe às alturas, né? É um outro patamar, né? Como diz a frase aí, ultimamente é muito utilizada, né? Para falar que algo é excelente. É outro patamar de fato. Então a exigência é alta sim, mas ela é plenamente atingível. Júlio, como é que eu vou amar a minha esposa como Cristo amou a igreja? Amados, se não fosse possível fazer isso, o apóstolo Paulo não teria essa inspiração do Espírito Santo. Na verdade, o nosso amor nunca será igual ao de Cristo, mas a gente pode amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Que forma? Entregando-se ao ponto até, se necessário, a gente dar a vida literalmente pela nossa esposa. E quem dirá outras coisas mais? Cristo foi santo por conta da sua igreja, Cristo foi bondoso, Cristo foi amável, Cristo honrou a igreja. Então tudo isso nós podemos e devemos fazê-lo. Então, em primeiro lugar, amor não é sentimento, amor é uma ação. Olha o parâmetro aí para nós homens. O nosso referencial é Cristo, é o amor dele, é um amor sacrificial. É um amor de entrega, é um amor completo, total, plenamente pela nossa esposa. E por fim, o terceiro ponto aqui que a gente separou é a segurança. Porque assim como Cristo já é um amor de referência para a gente, quando o texto fala, ó, ame como Cristo, está falando para a gente, para nós homens. Então devemos amar como Cristo. Mas a mulher que ouve isso, que o seu marido deve amá-la como Cristo ama a igreja, para ela passa uma segurança. Se para a gente é um referencial, para nossa esposa é uma segurança. Imagine você ouvir que alguém vai te amar como Cristo amou a igreja. Você vai se sentir plenamente seguro. Então, na verdade, quando o texto diz como Cristo, tem essas duas visões. Tem o agente, que é aquele que vai amar, que é o homem, o parâmetro dele é Cristo. E tem o paciente, aquele que será amado, que é a mulher, é a segurança de ser amada pelo seu cônjuge, pelo seu marido, assim como Cristo amou e se entregou pela igreja. Não há nada mais seguro do que saber que alguém cuidará da gente como Cristo cuida da sua igreja, que protegerá a gente como Cristo protege a sua igreja, que vai nos respeitar como Cristo respeita a igreja, que vai nos honrar como Cristo honra a igreja, que vai zelar pela nossa integridade espiritual, física e emocional, assim como Cristo zela pelo da igreja. Alguém que vai interceder. Olha que coisa fantástica, a esposa saber que o marido dela vai interceder por ela, assim como Cristo intercede pela igreja à direita de Deus. Amados, isso é fantástico, que prove as necessidades da família, assim como Cristo provê as necessidades da igreja, e amá-la assim como Cristo ama a igreja. É isso que Deus quer para o nosso casamento. É essa segurança que a nossa esposa e os nossos filhos precisam ter em nós, homens. Nesse sacerdócio, nesse ministério lindo, pleno, fantástico, maravilhoso de ser cumprido, passa por isso. A nossa esposa, os nossos filhos, o nosso lar tem que sentir segurança, não só nas nossas palavras, mas principalmente nas nossas ações. Meu amado irmão, meu amado amigo, quero te fazer uma pergunta. A sua esposa e os seus filhos estão seguros sob os teus cuidados?
Eles podem confiar a estabilidade do seu lar na tua segurança. Eles podem acreditar no teu posicionamento espiritual de sacerdote, que intercede, que batalha, que milita por eles e pela família contra todas essas hostes do inferno, contra todos os demônios do inferno. A tua família tem essa segurança de ver você um líder espiritual, alguém que intercede, alguém que jejua, alguém que ora, alguém que luta as batalhas da fé, que se coloca de joelho pela sua família. E isso precisa acontecer e ser realidade na nossa vida. As nossas esposas, os nossos filhos precisam ter essa segurança. Você testemunha a eles o amor em Deus e para Deus. Eles veem você assim como um cara apaixonado. Não, meu pai é um cara apaixonado. Não, meu pai é um cara assim agarrado com Jesus. Os teus filhos veem isso, a tua esposa vê isso. Eles veem a transformação do evangelho na vida de vocês. Amados, precisamos dar essa segurança aos nossos. Sem essa segurança, o lar fica instável, é inseguro para qualquer decisão. Seja uma decisão de uma compra, uma decisão de uma mudança de local, a venda de uma casa, o aluguel, a compra de um bem, uma decisão de um apoio, vai me apoiar se eu vou estudar, uma decisão de não, aqui eu vou nessa batalha espiritual porque eu sei que meu pai está comigo, eu sei que a minha mãe está comigo, seus filhos, sua esposa podem fazer um pedido a você e ter certeza que vocês vão batalhar por eles, você vai batalhar por eles em oração. O lar é um lugar de segurança e quem promove essa segurança é você, o sacerdote que Deus levantou para cuidar e interceder pelo seu lar. Quero convidar você, homem, a colocar-se de joelho, mas você também, minha irmã, minha amiga que está acompanhando, os jovens, olha o referencial você, hein, homem. Você que vai casar, o que você tem que passar para sua esposa. E olha aí, jovem, o homem que você tem que casar, que você tem que se unir. Então observem bem um ao outro para poder tomarem a decisão aí mais ajustada, diríamos assim, com a vontade do Senhor. Amém? Coloque-se de joelhos, vamos orar. Senhor, nós queremos, no nome de Jesus, mais uma vez, agradecer, bendizer, ó Deus, e exaltar o teu santo nome. Ó Deus, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Queremos pedir-te, ó Pai, que esse amor sacrificial, amor agapau, amor ágape, o amor de entrega, o amor, Senhor, de ficar em prejuízo para que outros, ó Deus, sejam aí alcançados pelas tuas bênçãos, possam ser, ó Deus, manifestados na nossa vida, no nosso lar, no cuidado com a nossa esposa e no cuidado com os nossos filhos. Ajuda-nos, ó Deus, só pode vir do Senhor esse amor, ó Deus, para nós, por nós e através de nós. Nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, também, que o Senhor nos levante como intercessores do nosso lar, suprindo, ó Deus, as necessidades espirituais do nosso casamento, da educação dos nossos filhos, dos livramentos, ó Deus, pedindo ao Senhor de abençoar, impor a mão sobre os nossos filhos e abençoá-los, ó Deus, quando eles saírem para o colégio, para a faculdade, para o trabalho, para as decisões importantes que eles tomarem. Queremos orar, ó Deus, pelos seus relacionamentos, pelos seus casamentos, que eles encontrem em nós, homens, sacerdotes do nosso lar, essa autoridade espiritual para interceder, ó Deus, por cada um deles. Que eles também vejam em nós, ó Deus, essa responsabilidade de mantenedor do nosso lar, aquele que supre as necessidades, ó Deus, físicas, mas também emocionais e espirituais, aquele que levanta cedo, aquele que vai trabalhar, aquele que vai correr, ó Deus, atrás do alimento com o suor do seu rosto, com o seu intelectual, com tudo que o Senhor tem dado, mas também nós queremos ser um bálsamo, ó Deus, de segurança espiritual e emocional também para a nossa família, também para os nossos filhos e para a nossa esposa. Nós queremos, ó Deus, ser essa referência de segurança, de servo, de líder, de discípulo de Jesus. Que os nossos filhos e nossa esposa possam ver em nós, não, ali vai um homem de Deus, ali vai alguém que testemunha a palavra, ali vai alguém que se esforça a cada dia para poder fazer a vontade do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, que tomemos essa responsabilidade. Isso está nos nossos ombros e nós não podemos e não vamos recuar no nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, meu amado, não recue, é uma batalha e você está aí no fronte. À frente de você é só Jesus para vencer tudo e você tem que ir e tomar posse da vitória. Amém? Deus abençoe você, seu ministério sacerdotal, seu lar, sua família, seu casamento. Deus é bom e louvado seja o Senhor no nome de Jesus. Amém.